Ok, já está gravando. Então, o que é movimento de terra? Ou né, terraplenagem, que a gente pode falar. Terraplenagem ou terraplanagem, né? Conjunto de operações de escavações, aí o que está envolvido, gente? É escavação, a carga, transporte, descarga, compactação e acabamentos executados, a fim de passar um terreno no seu estado natural para uma nova conformação. Então, resumindo, a gente tem um terreno que a gente adquiriu, nós vamos fazer uma edificação. Professor? Sim. O senhor está transmitindo algum slide porque a tela está preta. Está transmitindo. Era para estar. Aqui está normal. Aqui está normal também. Aqui está normal. Então eu vou reconectar, professor, perdão. Entra aí. Não tem problema não. O pessoal tá vendo minha tela aí direitinho? Todo mundo? Todo mundo não, né? O colega não estava aí. Mas a maioria está vendo? Sim, professor. Ok. Então, o que basicamente é terraplanagem? Eu tenho um terreno natural, né, que é o terreno lá no estado em que ele se encontra, e eu preciso de implantar minha edificação, então eu vou transformar, dar uma nova conformação para esse terreno, né? Fazer os seus platores, os patamares, e com isso eu tenho uma série de operações importantes, e quanto mais voluptuosa, mais, né, pujante for a obra, cada item desse aqui tem uma especificidade maior, né? No caso da escavação, equipamentos, né? Dependendo do tamanho da obra, o tamanho do equipamento, a carga, né? Quais são o tipo de carregamento, como a gente vai carregar, né, o material que escava. O transporte é um item importante, porque envolve distâncias, e quanto mais distante, por exemplo, mais caro fica essa atividade, tanto para escavação ou aterro, né? Se eu busco aterro muito longe, o material para aterro muito longe, então eu tenho um custo maior, né? Quanto mais próximo, mais compensado for essa questão de escavação e aterro, mais econômico vai ser minha obra. A descarga, obviamente, né? A descarga tem a ver com o espalhamento, né? A compactação do material, porque a compactação, esse item é dos mais importantes, porque eu só lançar o material não quer dizer nada, né? Eu tenho que dar resistência para o material que eu lancei. Então, para cada tipo de obra, existe uma resistência para a base que eu estou preparando, que vocês vão ver isso lá em mecânica dos solos. Mas, resumidamente, por exemplo, uma estrada para pavimentação, eu tenho que ter um grau de compactação daquele aterro de uma determinada, para a categoria daquela estrada. Se for um aeroporto, para a categoria do aeroporto, né? E para as nossas edificações, edificações mais normais, a gente faz uma compactação e, na verdade, até com um pouco sem controle, né, do grau de compactação que a gente está fazendo. Mas é importante porque a falta a falta da compactação, provoca recalques, né? O terreno se acomoda naturalmente, com isso eu começo a ter afundamentos na minha obra, né? Mesmo que não seja um afundamento assim de grande proporção, mas pode estragar um jardim, pode estragar uma calçada, alguma coisa assim, se não haver compactação, né? Então então é isso. Eu tenho que transformar o terreno natural para uma conformação adequada para a minha edificação, tá? Que a gente também chama isso de preparo de terreno. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que eu tenho uma obra numa encosta, né? E no esqueminha do lado aqui a gente está mostrando, a linha pontilhada seria o terreno natural, e as bancadas, né, os cortes aí, está sempre horizontal e vertical, é a implantação da obra. Então, houve um corte, né, e compactação desse material, houve um movimento. Uma coisa importante da gente saber, e lá em mecânica de solos vocês vão ver isso com mais primor, e na aula de estradas também, é que 1 metro cúbico escavado geometricamente, em ordem de grandeza, quando eu vou transportar esse 1 metro cúbico, ele tem um aumento do seu volume, né? Quando eu tiro o material do solo, né, ele
cria vazios e com esse o seu volume aumenta, né? Então, na imagem que eu estou mostrando aqui, eu fiz uma escavação, né, esquemático, né, de 1,3 metro cúbico, transportei 1,6 metro cúbico e no terreno que eu fui compactar, que está simulando uma base compactada, ele virou 1 metro cúbico. Então, são coisas diferentes geometricamente, né? E, na verdade, que a gente precisa de entender. Então, às vezes, a gente, por exemplo, quem não tem esse conhecimento, vai lá, escava o seu terreno, mede geometricamente ele, geometricamente que eu digo, tira as medidas do terreno, largura, comprimento, profundidade, mediu, aí eu escavei 50 metros cúbicos. E aí, mas transportei 50, um valor muito maior em caminhões, na hora que eu medi no caminhão. Por que isso? Né? Então, o volume que eu escavo é eu pago de um jeito, o volume que eu transporto é outro, eu pago de outro jeito, e a compactação é de outra maneira, eu também pago de outra maneira, né? Então, são coisas diferentes. O que eu vou compactar, aterrar, vai dar um volume muito menor do que eu escavei e muito menor ainda do que eu transportei, né? Então, existe essa diferenciação que a gente precisa saber, que às vezes estou lá na obra, eu meço o caminhão que está saindo, mas efetivamente ele tem em volume uns 30% a mais, 20% a 30% a mais do que foi escavado. E isso a gente consegue aferir rapidamente na primeira escavação, no primeiro momento que a gente escava, a gente consegue medir esse volume de empalamento e a gente consegue trilhar o resto da escavação. Então, isso é uma coisa importante da gente saber, que esses volumes de escavação, transporte e aterro são volumes diferentes, tá? Para o mesmo material, né, eu dão valores diferentes por metro cúbico. Mas a gente não vai entrar nesse mérito de conta aqui, mas é importante a gente saber, né? Esse volume a mais que dá, a gente chama de empolamento, né? Bom, no terreno, o que é que nós temos que perceber, né, com relação ao terreno? Verificar as dimensões que são compatíveis com o projeto. Então, a gente vai fazer uma obra, eu tenho que identificar se o meu projeto cabe dentro daquela obra. É muito comum, às vezes, a gente, por exemplo, fazer os projetos em cima do documento de escritura, né? Pega a escritura do terreno, vê lá quais são as medidas, em cima dela gera o desenho, e na hora que vai implantar a edificação e suas divisas, os vizinhos, por exemplo, podem ter invadido um pedaço e outro, aí a nossa obra, nossa edificação passa a não caber. Então, a gente tem que fazer essa conferência antes, tá? Necessidade de desmonte ou aterros, né? Então, no meu terreno, eu tenho que verificar o que eu vou ter que fazer, né, para a minha obra, se eu vou escavar ou se eu vou aterrar. É uma premissa importante antes de eu começar a minha obra, né? Até mesmo antes de eu adquirir o terreno, tem que ver esse volume de movimento de terra. Facilidades de acesso para me fazer esse movimento de terra, né? Ruas e estradas, né? Eu tenho um terreno e eu consigo fazer esse movimento de terra. O que eu preciso de preparar, né? Se eu estou num centro urbano, eu vou fazer escavação, então eu não posso sujar a rua. Eu tenho que preparar a obra para quando os caminhões começarem a sair, eu tenho que dar um jeito de limpar as rodas do caminhão e não fazer sujeira na rua, por exemplo, né? E verificar o tipo de solo para a fundação. Essa é uma imagem de um projeto topográfico, uma implantação de um loteamento, aí mais simplificada, né? Aqui seria topografia, terreno natural, e aqui com as ruas implantadas, né? O projetado, não executado, projetado. Só para vocês terem uma ideia como que é um projeto topográfico, né? Marca lá as curvas de níveis, e isso é o terreno natural. E depois que eu escavo, aí eu tenho situações de corte e aterro. Aqui o azulzinho, onde eu estou aterrando, e o vermelho, onde eu estou escavando. Isso aqui seria o perfil. Esse aqui seria o perfil, por exemplo, de uma dessas ruas que foi marcada aqui, ó, que são as ruas que foram implantadas. Então, aqui estão as ruas, nesse loteamento. As ruas estão passando aqui por aqui, mais ou menos. Então, aqui, esse quadro azul aqui que eu pintei agora seria mais ou menos o perfil de uma rua. Eu tenho corte aqui em azul,
E aqui tem, aliás, o azul é o aterro e o vermelho é o corte. Dentro dessas etapas, né, antes de eu fazer o meu movimento de terra, né, tem algumas etapas que são importantes que a gente tem que seguir, né? Então, a gente tem, por exemplo, o desmatamento, né, o destocamento, limpeza e a remoção da camada vegetal. Eu não posso chegar, muitos deles, no terreno urbano, a gente não enxerga esses itens todos que a gente está falando aqui, né? Mas num terreno, num loteamento, normalmente está numa gleba maior de terra, eu tenho essas atividades, né? Eu tenho que fazer o desmatamento primeiro, o destocamento, que seria tirar as raízes, né? Fazer a limpeza do terreno e a camada vegetal. Somente a partir daí que eu vou iniciar a minha escavação efetivamente. Esses, basicamente, em qualquer tipo de movimento de terra, essas são as etapas que a gente tem que fazer. No terreno urbano, normalmente a gente já encontra um terreno já sem árvores, né? Então, seria só a limpeza superficial mesmo para dar início à escavação. Mas vamos lá, o que é o desmatamento, né? A gente tem que pensar num todo. O que é o desmatamento? É o corte e remoção de toda a vegetação de qualquer densidade, né? Pode ser utilizado motosserra em alguns casos e processo mecanizado. Então, isso é o desmatamento. Então, é claro, gente, que tudo isso tem base legal para fazer, a gente precisa tirar as licenças ambientais para poder começar a interferir no terreno. A gente não pode chegar e cortando árvores aleatoriamente, a gente tem que tirar a licença ambiental e da licença ambiental vai falar lá o que a gente faz, o que pode fazer, o que não pode. O que acontece normalmente é que a gente pode fazer o desmatamento e compensa, né? Faz a compensação florestal. Para cada árvore, por exemplo, planta 10, 20, 30 árvores no lugar da quantidade que cortou. Né? Isso, ou a gente planta e dá manutenção, ou a gente paga para algum órgão para fazer esse tipo de serviço. Né? Aqui, algum tempo atrás, parece que a Nova Cap a gente pagava para ela fazer as remoções, e ela fazia o plantio, usava o dinheiro para plantar, a conta era feita em cima de mudas cortadas, né? Cortei uma árvore, se fosse árvore do cerrado, eu tinha que plantar 30 espécies, se fosse árvore exótica, né, uma árvore que não é original da nativa, a gente pagava por 10 espécies. Mas parece que eles não estão fazendo mais assim, os empreendedores é que estão tendo que fazer o plantio e cuidar durante 2 anos desse plantio. Esse é o desmatamento. O destocamento na sequência do desmatamento ficam as raízes, né? Então, nessa desmatamento, as máquinas, né, elas vêm com motosserra ou eventualmente até bota um trator de um lado, do outro, bota a corrente, sai arrebentando tudo, né? E só que as raízes ficam, as raízes são prejudiciais nas edificações e na escavação. Então, esse destocamento é isso, é a escavação, remoção total de tocos e raízes de camada de solo orgânicos, né? Então, esse é o destocamento. O outro item é a limpeza, né? Remoção da camada vegetal. Então, é o que eu costumo chamar de topsoil, né? O topo do solo, que a gente passa, tira essa camada vegetal porque ela não interessa, por exemplo, para aterro. Então, essa camada ela é removida, às vezes o órgão pede para que a gente reserve essa camada vegetal que a gente tira para poder, como ela é rica em matéria orgânica e sementes, às vezes para destinar para algum aterro específico, né? Mas para obras de engenharia, a camada do solo superficial ela não interessa para a gente, porque tem muita matéria orgânica, então ela tem que ser descartada do nosso ponto de vista de construção, né? Essa é a remoção da camada vegetal. Então, depois que eu tenho isso aí, é que efetivamente eu começo a implantar a obra, né, fazer a locação e fazer o início da minha escavação efetivamente, né? A partir desse momento aqui que a gente começa a fazer a movimentação de terra. Então, todo o material que sai daqui provavelmente está apto a ser usado no aterro, né, em algum aterro. Então, por isso que a gente remove a camada superficial, a camada vegetal. A imagem aqui é uma imagem da atividade de carregamento, né, da camada vegetal.
Então, a gente bota nos caminhões e descarta aonde a licença nos permite, né? A gente não pode descartar em qualquer lugar. Aqui mais uma foto de remoção de camada vegetal. Isso tudo a gente tem que saber, porque é atividade que gera, inclusive, custo, né? Não é barato. Tudo que gera custo, a gente tem que estar com cuidado sobre ela. Então, é uma atividade que precede aí a escavação. Aqui mais a imagem da remoção dessa camada vegetal. Então, dá um volume bastante grande, porque muitas vezes tem mato junto, né? O vegetal está ali junto, então acaba que avoluma bastante, então gera um custo, né? Porque é em cima do transporte, e essa distância onde ele vai levar é que vai influenciar no custo, né? Quanto mais distante, mais caro vai ficar essa atividade. Bom, aí, passado essa fase de desmatamento, destocamento e a limpeza da camada vegetal, aí sim a gente vai dar início às nossas atividades de terraplenagem efetivamente, né? Que a gente basicamente são 3, né? A gente tem etapas, né? A gente tem a etapa de corte, aterro, né? Seções mistas, né? Onde eu corto de um lado e aterro de outro, por exemplo, né? Em alguns casos, a necessidade de retiradas de matacões, né, frações de rocha, grandes dimensões. Isso também vocês vão ver lá em mecânica do solo, que o solo ele tem na sua decomposição, né, quando o solo se decompõe, às vezes ele não se decompõe completamente, existem matacões, que são pedras, né, fragmentadas ou não, né, que estão lá dentro do solo, que a hora que você vai escavar, você se depara com ela, e às vezes, muitas vezes, a sondagem nem não capta, né? Essa imagem aqui, por exemplo, é uma retroescavadeira deslocando, né, numa estrada, numa obra de terraplanagem de rodovia, deslocando um matacão, porque estava interferindo na escavação. Então, é muito difícil que uma sondagem, por exemplo, numa obra gigante, assim, de terraplenagem, de pavimentação, pegue esses matacões, mas é muito comum que eles aconteçam, né? E na outra imagem aqui, a gente tem o que eu falei das seções mistas, né? No mesmo lugar, a gente está fazendo um corte lá no barranco, uma reta escavadeira escavando, né? Jogando atrás, e uma pá carregadeira puxando a terra e fazendo o aterro. Então, isso seria uma seção mista, né? Para estar compondo o terreno, né? O terreno era um terreno natural, está transformando ele num novo terreno para poder começar a sua edificação. Então, aqui, mais uma vez, para exemplificar para vocês, por exemplo, eu vou implantar uma casa, né, aqui está a projeção, né, a imagenzinha da casa. A imagenzinha da casa, né, hipoteticamente, onde o terreno natural é onde é esse pontilhado aqui, ó. Então, o que está mostrando aqui? Que toda essa parte aqui foi removida, né, foi escavada. Então, é o que a gente chama de corte. Então, toda essa parte aqui foi a parte de corte. Então, o material saiu daqui, né? Então, esse é o corte, é o que a gente chama de corte. E de outra semelhança, né? No mesmo terreno natural, por exemplo, aí a implantação foi diferente. Foi implantado um aterro, né? É claro que o aterro a gente nunca faz ele 90 graus aqui é só esquemático mesmo para vocês verem. Então, eu tinha um terreno natural, ó, que seria o terreno natural, e por questões de locação, de arquitetura, ou decisão para ter um platô, uma vista melhor, foi feito um aterro. Então, tudo isso aqui é um aterro. Então, na primeira que eu mostrei, a gente tinha só corte, e nessa segunda eu tenho só aterro. Né? E a minha implantação na minha casinha, né, tá aqui em cima aqui, ó. Então, essa é a minha casa. Então, ela foi implantada em cima de um aterro. Ou, né, o que é mais econômico para todo mundo é o compensado, né, a seção mista. Eu uso parte corte, no material que eu corto aqui nessa seção,
eu transporto e faço aqui o meu aterro. Isso seria, do ponto de vista de economia, seria o melhor, né? O melhor é a gente ter um terreno plano, já chegar e fazer a sua implantação da edificação. Mas não é assim que acontece na maioria das vezes, né? Aqui está a casinha. Então, é o que é o compensado. Do ponto de vista econômico, isso é o melhor. Do ponto de vista técnico, toda vez que você faz uma edificação, parte dela no corte e parte no aterro, a gente tem que ter outros cuidados com relação a questões patológicas, né? Porque são condições diferentes, né? O aterro do corte. Então, o terreno não trabalha igualmente no aterro e no corte. Então, eu tenho que preparar a minha edificação, ter um cuidado com um certo cuidado com a implantação por conta de problemas patológicos. Pois bem. Então, aqui, seções em corte, mostrando para vocês as imagens. Aqui, no caso, do lado esquerdo de vocês, é o corte de uma vala, né? Onde a preocupação aqui é com a cota de fundo, né? E vocês têm um talude bastante inclinado aí, mas o solo coeso é possível de se fazer. Então, aqui é uma escavação de uma vala. E do outro lado aqui já é um perfil de uma estrada, né? Então, para uma estrada, o cuidado é maior, porque a gente tem que ter esses ângulos desses taludes, né? São taludes muito altos, esses ângulos têm que ser adequados ao tipo de solo que eu estou fazendo. Se eu estou escavando em rocha, por exemplo, eu posso escavar 90 graus, mas se eu estou escavando em material arenoso, aí eu tenho que fazer uma inclinação maior. Então, é só para exemplo para vocês aí. Aqui já não é escavação, aqui já é aterro, né? É a imagem no fundo aqui, a cabeceira de uma ponte, está chegando o aterro para poder chegar na cota da estrutura do vão da ponte. E do outro lado aqui, também é um aterro, a compactação de um aterro na construção de uma barragem de terra, né? Muito comum em zona rural fazer barragem de terra, né? Faz a contenção, cria-se as represas, né? Com barragem de terra. E também em minas, né? Em mineração, para fazer lavagem do minério e reter o rejeito, as barragens normalmente são barragens de terra, né? Inclusive, é que aconteceu o acidente lá em Minas Gerais, né? Lá em Sobradinho, em Minas, né? Acho que é Sobradinho mesmo, não me lembro bem a cidade, que houve o rompimento da barragem lá, a barragem era barragem de terra. Brumadinho, professor. Brumadinho, né? Isso. Tem duas cidades, a última foi em Brumadinho, teve uma outra lá que eu não me esqueci o nome lá, perto de Ouro Preto. Bom, aqui é o aterro compensado, né? Na imagem da esquerda aqui a gente está vendo a escavação e o aterro aqui embaixo, né? Está escavando lá, construindo as bancas em cima e espalhando o material embaixo, né? Aqui o caminhão na atividade de espalhamento e o rolo compressor aqui na atividade de compactação do solo, né? Essas atividades elas têm que ser casadas para ter ganho de produtividade. E na imagem na direita também, já tinha mostrado para vocês, é um aterro compensado. Você escava de um lado e a terra de outro. Do ponto de vista de economia no movimento de terra, essa é a situação melhor. Você escava e ali mesmo você faz a compensação do seu aterro. O que não acontece conosco, por exemplo, quem está construindo edificações de prédios, né, multipavimento. A gente vai lá, escava o subsolo, leva a terra toda embora, constrói o prédio e depois a gente traz terra de volta e faz o aterro das cortinas. A gente não consegue fazer essa atividade compensada dessa maneira. No primeiro momento, a gente precisa de escavar, a gente escava. Faz lá os subsolos, depois a gente precisa de aterrar as cortinas, mais lá à frente, né? Daí é 1 mês, 2, 3 meses, daí enterra novamente e a gente faz o aterro. Aqui já são escavações manuais, né? Para fazer a escavação manual, o que a gente percebe que o terreno é bastante coeso, né? Uma cava de fundação aqui, ó.
para fazer uma fundação direta. Então, escavação manual também está no nosso radar, aí a gente precisa estar atento. Nem sempre a gente vai fazer escavação mecanicamente. Muitas vezes a gente tem que usar, lançar a mão de escavação manual. Bom, para a escavação manual, né? O que a gente usa, né? Para o desmonte, né? Para mim escavar efetivamente. Aí eu consigo fazer essas escavações, né, em terrenos frouxos, que é um terreno menos firme, né? Que a gente consegue fazer com pá e enxada. Em terrenos compactos, a gente já tem que entrar com pá, né? Pode ser com pá, mas com pá, picareta e martelo pneumático. Muitas vezes, uma areia concrecionada, por exemplo, você vai lá tentar escavar com a picareta, não consegue, você tem que entrar com um rompedor, material, só para poder te ajudar nessa escarificação. Blocos de grandes dimensões, blocos que a gente fala aqui é bloco de pedra, né? Matacões, né? De grandes dimensões. Com um material que a gente chama de cachimbo, né? Faz um furo na pedra e bota lá uma argamassa expansiva, um produto que é expansivo, esse produto vai expandir e ele vai fraturar aquela pedra, né? Ou em rochas, né, com explosivos, né? Então também é a mesma coisa, você fura a pedra, em vez de ser material expansivo, são explosivos. Aí tem o cuidado, é muito maior, né? Você tem que, quem monitora a questão dos explosivos no Brasil é o Exército, então você tem que pedir licença, tem uma série de burocracia para fazer, usar explosivos em obra, tá? O transporte, né? Como é que é o transporte manual? O arremesso com a pá, né? Então o cara está lá na cava, lança lá para o alto da cava, né? É um transporte, né? Arremesso em pá, caçambas, carrinho de mão e galeotas, né? As galeotas são carrinhos em cima de trilhos, utilizados em ferrovias ou mineração. E o aterro, soquete manual e o sapo mecânico, né? Que nada mais que é um equipamento que vai socando o chão. Vou mostrar a imagem para vocês. Ele pode ser a gasolina ou elétrico, né? Esse, de forma manual, basicamente é isso que a gente tem por fazer. Então, aí as ferramentas que a gente usa na escavação, né? Pá, picareta, enxada, aí todo mundo já conhece, né? Carrinho de mão. A galeota é esse carrinho aqui sobre trilhos. Esse carrinho sobre trilho é utilizado em ferrovias ou em obras de mineração. Você faz o movimento de terra dessa maneira, o desmonte transportando dessa maneira. E a jirica, né? Não tem alguns lugares que chamam de biriba, mas a gente aqui conhece como jirica, que é um carrinho de pneus, né? 2 pneus, onde você transporta e ele é meio que, quando você solta a mão, ele bascula, você derruba a terra em algum lugar. E o soquete manual, né? Para valas apertadas, né? Às vezes aterro de radier, casa, né? Ou de fundo de valas rasas, acaba utilizando um soquete manual ou um sapo mecânico. Esses são os equipamentos que a gente pode utilizar. Aqui é a imagem de um sapo mecânico, né? Então, no caso aqui, ele é a gasolina, esse que está mostrando aqui com vocês. Mas você tem ele elétrico também. Então, aqui o pistão desse equipamento, ele sobe e desce, né? Vai batendo e com isso vai compactando o solo. Aí, só reforçando essa questão de compactação, gente, a gente não pode deixar o solo frouxo, né? Não posso fazer um aterro, camadas altas e tentar compactar, né? A gente vai compactando em camadas, dependendo da energia do equipamento que eu estou usando. Quanto mais pesado o meu equipamento, eu posso lançar uma camada maior. Quanto mais leve é o meu equipamento, eu tenho que fazer meu aterro com uma camada menor. Por exemplo, o soquete manual, se eu fizer 30 centímetros de terra, eu não vou conseguir compactar. Eu tenho que ir de 10 em 10, 15 em 15 centímetros. Já um compactador desse aqui, já posso compactar com uns 20 centímetros, né, de terra. E os rolos compressores, eles também estão limitados na camada dele. Quem dá o limite é o tamanho do pé do carneiro lá, né? Vou mostrar para vocês mais à frente. No desmonte de rocha, né? Então agora é uma atividade também de terraplanagem. A gente tem um desmonte horizontal, que é a raspagem direta, né, no pavimento, né?
com transporte simultâneo e descarga material pós-escarificação. Então, o equipamento anda horizontalmente e vai escavando, né? E verticalmente, que é a raspagem frontal do equipamento, né? Então, esse é um processo de desmonte. Você pode raspar horizontalmente, né? Por exemplo, a mecânica, não, a motoniveladora, né? Ela raspa horizontalmente. E uma reta escavadeira dessa aqui, que vocês estão vendo na imagem, ela faz verticalmente. O transporte. Como é que a gente faz o transporte? O transporte pode ser feito com o próprio equipamento, né? Que aqui é de transporte, ele raspa e transporta a terra, limitada, claro, a produtividade dele é limitada, né? Ele não consegue distâncias maiores que 30 metros, por exemplo, ele passa a ser improdutivo. Mas esse aqui é um equipamento de raspagem, né? Que é escavação horizontal e transporta, né? Que ele leva para frente o material. Então, aqui está ele, no caso aqui ele é de pneus, mas você tem ele também de esteira, que é o trator de esteira, né? Então, aqui ele está empurrando a terra horizontalmente, então esse transporte horizontal é transporte de material também. E a gente tem o transporte, que é a escavação, né, frontal, né, que é a reta escavadeira escava, bota no caminhão e ele transporta, né? Aqui aí sim, para distâncias maiores, não tem como eu fazer dessa maneira, o equipamento raspando e empurrando. Eu tenho que já lançar a mão de caminhões, né? Professor, Sim. essa aí é a retro ou é a escavadeira? Estou em dúvida. Não, ela é retroescavadeira. Ela é retro porque o movimento de escavar, ela lança o braço lá na frente e traz para trás. Esse é um movimento retro, né? Para trás. Por isso que ela chama retroescavadeira. Tá? Bom, tudo bem? Eu vou, mais à frente tem imagens de outros equipamentos também, eu vou detalhando mais para vocês. Às vezes o pessoal simplifica e fala, é uma escavadeira. Claro, ela é uma escavadeira, mas qual que é o movimento que ela faz? Né? É o movimento retro, né? Que ela lança o braço. Deixa eu ampliar para vocês verem aqui. Ela lança o braço lá na frente, né? Raspa, escava e faz a escavação puxando para perto dela, né? Ela faz um movimento retro. Esse outro equipamento aqui não, ele é frontal para frente, né? Ela escava para frente. Ela não, ela escava para trás, puxando no seu sentido. Então, por isso que a gente chama de retroescavadeira. A diferença de uma para outra é porque uma é esteira e a outra é de pneu, né? A menorzinha. Você fala... Da outra retroescavadeira, aquela que tem a pá na frente e a escavadeira atrás. A gente costuma chamar ela de retro, mas ela tem os dois componentes, né? Na verdade, a gente chama ela de retroescavadeira, mas ela tem os dois componentes. Ela tem a escavadeira num lado, né? E o cara vira o banco e opera do outro lado a carregadeira, né? Então, ela carrega e escava dos dois lados, né? Então, ela é mais versátil, né? Mas para obra de grande porte, ela já não é adequada, né? A obra de grande porte, a gente já entra com equipamentos maiores. Quem faz escavação, faz escavação. Quem faz carregamento, faz carregamento. A gente separa por conta de produtividade. Mas na outra lá, ela é pneus, né? Você tem razão. E essa aqui é de esteira também, né? Vou mostrar mais à frente, eu tenho imagens melhores para mostrar. Aí, voltando aqui no aterro, gente, a gente tem aterro, como é que são as compactações, né? Então, aqui, esquematicamente, cada equipamento trabalha de uma maneira. Compactação por pressão estática, que é essa primeira imagem, esse primeiro esqueminha que eu tenho aqui, ó. Esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui. Esse aqui é pressão estática, ou seja, isso aqui é um peso, alguma coisa que está, ou pode ser uma edificação ou outro aterro, né? Você aterra e espera que a pressão do aterro de cima vá fazendo pressão no aterro embaixo e ele vai se compactando lentamente. Isso aqui é um processo lento de se fazer.
né? Estática, por pressão. Então, o peso daqui é o peso que está aqui em cima, que está fazendo pressão aqui embaixo, vai gerar a compactação do terreno. A gente tem aí agora em equipamentos, a gente tem equipamento de impacto, que ele vai levantar, tem esses dois movimentos, ele levanta e bate, né? Provoca ondas, e essas ondas faz pressão no solo. Então, ele faz o movimento aqui em cima e ele vem aqui para baixo, né? Então, essa peça vem e bate aqui embaixo. Então, esse movimento de sobe e de bater, né? De percussão, de impacto, é o que o sapo, por exemplo, faz. Então, as ondas fazem pressão, provoca compactação. E a gente tem outra compactação que é por vibração, por exemplo, para materiais arenosos, né? Então, vibra o terreno, né? Esse é um equipamento que vai vibrar. Alguns rolos compressores têm esse dispositivo, que além dele fazer a pressão, né? Um rolo compressor, por exemplo, liso, ele tem o peso dele e já faz a pressão no solo. Se você incrementa nele uma vibração, por exemplo, para solos arenosos, você está ampliando a capacidade dele. Então, essas vibrações também para terrenos arenosos é o que é mais adequado. Aqui é esquematicamente, só para vocês entenderem o funcionamento dos equipamentos. Tá? Máquinas utilizadas aí no serviço de terraplenagem. Quais são as máquinas que a gente vai utilizar? A gente tem a motoniveladora, que é um equipamento que ela tem no meio dela, né? Vocês já viram, deve ter visto aí, pelo menos você na rua, né? Carregada em cima de uma carreta, alguma coisa dessa maneira. Quem não viu ela operando, ela tem no meio dela, né? Aqui está a roda da frente, ela tem o eixo de trás dela, ela tem no meio dela a lâmina. Essa lâmina, ela entra no solo e faz a escavação e ao mesmo tempo ela vai transportando, né? E dá acabamento também superficial no leito que você está terraplenando. Essa pazinha, ela mexe também horizontalmente, ela sai, ela inclina, pode fazer taludes. Então, é a motoniveladora, né? Espalha, nivela e corrige o solo. É para isso que ela serve. Então, trator provido de lâmina especial para a construção de estradas, basicamente, né? Muito utilizado em estradas. Executa raspagem direta no solo e distribui a terra que raspa. Então, ela mesmo escava e transporta, né? Executa taludes e sarjetas, né? Os taludes, essa lâmina dela aqui, ela sai para fora e ela inclina. Então, ela consegue fazer as sarjetas e fazer os taludes. Aqui, ela é um equipamento mais antigo, mas é a foto que eu tinha. Esse aqui é um equipamento bem moderno, com ar-condicionado, cabine, até que hoje não é permitido o operário trabalhar em condições de penosas, né? Então, os equipamentos vêm tudo com ar-condicionado, as cabines. Esse aqui já é um equipamento um pouco mais antigo, mas é o mesmo equipamento. Então, essa lâmina que a gente está vendo aqui, ó, ela tem um movimento articulado, né? E ela sai para fora também aqui. Ela faz esse movimento aqui para fora para poder fazer os taludes, ou fazer uma vala, se ela quiser, né? Ele desce ela encosta no chão e promove a raspagem. Então, ela raspa. Essa é que dá o acabamento final. Depois que compacta tudo, ela vem e dá o acabamento final do leito da estrada ou de uma obra de terraplenagem aí. A pá carregadeira, aí ela tem uma pá na frente dela, né? Então ela pega o material solto, né? E material mais frouxo, ela consegue até de alguma maneira até escavar um pouco, mas o objetivo dela é carregar. Então ela pega o material solto, né? Que foi escavado, ela encaixa na pá, levanta e carrega o caminhão, né? Então, é um trator, né, provido de pá mecânica. Você tem ela também, no caso aí, ela está mostrando de pneus, mas você tem ela de esteira também. Tem menos mobilidade, né? Essa de pneus tem muito mais agilidade. Trator provido de pá mecânica, que permite deslocamento de pequenas áreas, indicando para terraplenagem em terrenos urbanos, para a construção de edifícios. Normalmente com rodas pneumáticas, pode também ser equipamento
equipado com uma retroescavadeira, né? Você pode trocar essa frente dela e equipar com uma retroescavadeira, raspa a superfície, desmonta na vertical e corta positivamente, ou seja, ele consegue cortar um barranco do nível dele, né, do nível que ele está, para cima. Ele escava positivamente. Você pode encostar num barranco que está na altura dele e escavar, né, e encher na pá. A retroescavadeira escava negativamente, ela consegue tanto positivo quanto negativo, que o braço dela desce, né, consegue descer 3 metros, 3,5 metros de profundidade. Aqui é uma operação de carregamento, né, então é para isso que ela serve. Então, é um equipamento de muita produtividade, então terraplanagem, que é quando é muito, o volume é muito grande, a gente usa equipamentos maiores. A retroescavadeira, né? Então, a retro que ela faz esse movimento, ó, é o que eu falei antes, ela consegue, né, levantar o braço e escavar positivamente e também negativamente, né? Então, ela consegue fazer os dois. Aqui é uma operação de escavação e está acertando um talude, ó. Está acertando o talude, uma operação negativa, né? Então, está do eixo dele, negativa porque é do eixo dele para baixo, né? Então, equipamento de médio porte, utilizado para escavações de taludes, transporte de material, raspagem direta em camadas com transportes simultâneos. Então, ela escava, gira e carrega um caminhão, né? Então, é um equipamento muito versátil. Aqui é a retroescavadeira, também é um modelo bem antigo, mas ainda tem aí no mercado, que o pessoal chama de retroescavadeira, mas retroescavadeira porque ela tem esse equipamento aqui na frente, né? Esse aqui é o retro dela, né? Mas lá do outro lado, ela tem uma pá carregadeira também, ó, tá vendo? Então, essa aqui é uma pá carregadeira. E aqui é uma retroescavadeira e na frente a pá carregadeira. O operário, ele vira o banco, né? Opera para um lado e para o outro. Ela tem os dois sentidos de operar. Quando ele está usando essa parte da retroescavadeira aqui, normalmente ela está parada fixo com as patas dela, né? As patas dela, estava falando, né? Essas patolas, né? Tem aqui de um lado, do outro lado, que ela não apareceu, que o reto tampou. Isso aqui desce, apoia no chão e ela escava fixamente, parada, ela não se movimenta. Quando ela está usando essa parte aqui. Quando ela vai usar a parte da frente, aí ela solta a patola e ela se movimenta, faz a manobra, ela carrega o caminhão e tudo mais. Aqui mais uma imagem dela. Aí existem vários fabricantes, tá? Caterpillar, Massey Ferguson, Case, vários fabricantes. Mini carregadeira, o pessoal comumente chama de Bobcat, tá? Que ela Bobcat, na verdade, é a marca do fabricante, mas, na verdade, o nome dela técnico ela é uma mini carregadeira. Ela carrega um caminhão do mesmo jeito que aquela retroescavadeira que a gente viu aqui atrás, ó. Ela tem o mesmo alcance dessa máquina aqui, apesar dela ser menor, na altura para carregar um caminhão, por exemplo. Então, é muito prática, muito versátil, e ela é baixinha, então ela entra nos subsolos, obras que têm dificuldade de escavação, com o pé direito, então é muito prática de usar. Então, aqui uma imagem dela, só que ela tem não só como carregadeira, né? Ela tem ela com vários equipamentos aqui na frente. O equipamento básico, né, de propulsão é um só, né? Mas tem ela também de esteiras, né? Não só de pneus, tem ela de esteira, e você pode, a gente chama de suplemento, a gente pode trocar esse equipamento aqui. Equipamento de pequeno porte, utilizado para drenagens de solo, escavação de piscinas e valas, você pode usá-la em subsolo, que ela cabe, né? Trabalha quase sempre em conjunto com a mini carregadeira. Ó, então, aqui é uma mini escavadeira e a outra é uma mini carregadeira. Então, esse equipamento aqui, você também, desse caso aqui, você pode trocar, botar, por exemplo, um martelo compressor aqui na frente, martelo rompedor. E aqui vocês veem que na frente dela ó, tem uma lâmina, então ela também empurra um pouco de terra.
E aqui também diferente da outra, essa aqui já está com lâmina, né? Com as esteiras. As esteiras, quando o terreno pior, né? Tem mais mole, é um solo compressível, as esteiras facilita porque a tensão no solo é menor do que a do pneu. O pneu gera muito atrito no solo, né? O contato do pneu é muito imediato, então pode afundar mais do que essa aqui. O pneu tem mais mobilidade, mais agilidade, porém, em terrenos muito mole, ele não vai andar, tá? Aí você usa a de esteira. Outro equipamento aí já para compactação são os rolos, né? Você tem rolo pé de carneiro, rolo compressor vibrador e o rolo compressor simples, né? O rolo pé de carneiro é o rolo provido, tem as pontas salientes, vou mostrar aqui, ó. Então, esse do meio aqui é um rolo compressor autopropelido, né? Ou seja, ele mesmo, você não precisa de um outro equipamento para empurrar. Você vê o tamanho dele, a proporção dele. Então, a energia dele é essas patas aqui, ó, né? O peso dele, e tem esse equipamento de vários tamanhos, aí, quanto maior, mais energia de compactação você tem, né? E esse outro aqui também é um pé de carneiro, porém ele precisa de algum equipamento para puxar. Normalmente, às vezes, faz a operação, essa peça acopla aqui atrás dessa, e ele compacta, arrasta compactando também. Então, ele faz essa operação com os dois equipamentos acoplados. Mas esse aqui pode ser acoplado em um outro tipo de equipamento. E essas correias aqui ele vai dar vibração para ele. E esse aqui tem um dispositivo aqui que também faz ele vibrar. E esse aqui já é um rolo liso, é para dar acabamento, por exemplo, de asfalto, ou você usar em terrenos muito arenosos, né? O terreno arenoso não compacta, né? Ele adensa, né? Então você dá um rearranjo dos grãos, né? Contrário da argila. A argila é com rolo compressor. Alguns equipamentos aí, caminhões, né, que você pode utilizar, os mais comuns nossos, ele vai de 6 metros cúbicos de transporte até 14 metros cúbicos, os mais comuns, né? Mas nas obras grandes a gente tem visto equipamentos maiores, né? Você tem equipamentos até 50 metros cúbicos de transporte num caminhão só. Isso aqui já é mais comum em obras de terraplenagem muito grandes, né? De um movimento muito grande, ou em mineração, para carregar minério, ou em pedreiras também, né? Então, você tem caminhões de 18 até 50 metros cúbicos. Esses caminhões são caminhões especiais. Então, é bastante coisa, seria de uma produtividade muito grande. Mas não é o caso para nós aqui em edificações. Não cabe nas nossas obras um caminhão desse tamanho. Então, agora, algumas ilustrações para vocês, antes da gente entrar no serviço de locação de obra, que é mais detalhado, sobre serviços de terraplenagem. Então, aqui é uma escavação, né, onde a gente está vendo a operação de escavação, carga e, consequentemente, o seu transporte, né? Então, essa operação aqui, ela tem que ser organizada, gente, porque se vocês observarem, aqui tem uma lógica acontecendo aqui, ó. Aqui é um trecho escavado, o equipamento está no alto aqui, ó, ele escava, como ele escava negativamente, né? Então ele consegue escavar na cota que a gente precisa e carrega o caminhão transporta, e aqui no fundo está a parte de aterro. Então aqui é uma operação que está dando certo, né? Você escava, transporta e já lança para poder fazer um aterro. Mas nem sempre isso é possível, né? Normalmente a gente escava e manda a terra embora e depois precisa dela de novo, e aí você tem que contratar o serviço de novo. Tem uma outra operação de escavação e carregamento e transporte. Outra operação, equipamento aí de lagarta, né, com esteiras, uma escavadeira de esteira. Aqui outra operação de escavação. Aqui é uma operação mostrando a vocês que, na verdade, chegou muito próximo do muro
e não houve a preocupação de fazer as contenções para que a escavação pudesse dar sequência. Essa obra aqui ela precisaria de escavar pelo menos mais uns 2,5 metros para baixo, aí fez esse início, aí teve que esperar para poder fazer as contenções para depois voltar a escavar. O ideal é que você pegue aqui, faça as suas contenções, né? Faça as contenções e libere a obra para escavar até o final. Parece que está dando para ver até o baldrame do muro, professor. Está aparecendo aqui, né? Parece que é um bloco aqui de fundação. Aqui, onde eu anotei. Isso é perigoso, né? Então, isso aqui para derrubar um muro desse aqui não custa. Estou mostrando para vocês verem que a preocupação tem que ser grande. Mas aí, vamos dizer que, né, não é esse caso aqui, mas eventualmente você foi lá nessa obra vizinha aqui, né, fez a questão da vizinhança, observou que o subsolo seu vai ficar no mesmo nível dele. E ele já fez a parede dele. Então, você já fez a parede dele, você pode escavar até no nível dele lá, que você não vai ter problema. Mas não foi o caso dessa aqui, não. Aqui é o problema aí, ó. Tá vendo? Então, inclusive, o vizinho invadiu, né? Isso aqui é a fundação do muro do vizinho que invadiu dentro da obra. Então, é um problema. Bom, então depois que eu fiz a minha escavação, né, normalmente a gente deixa uma cota, após a terraplanagem, né, a cota 0, com meio metro aproximadamente de rebaixamento. O que a gente tem que fazer, né? Eu tenho minha cota do subsolo, onde eu vou fazer o piso do meu subsolo, mas abaixo dele, né, a partir desse momento aqui, eu vou colocar minhas estacas, né? Vou colocar as estacas de alguma maneira e depois vou fazer os blocos de fundação. Esse bloco de fundação vai gerar um movimento de terra também, então vai sair terra daqui. Então, para mim não ter que transportar essa terra, para mim essa terra eu não tirar, deixar ela aqui do lado, né, eu escavar e deixar aqui do lado, normalmente a gente faz a conta de qual que é o volume dessa escavação das fundações, só da fundação, né? E aí é o que a gente vai deixar, vou cortar a mais no meu terreno, né? 20, 30, 40, 50 centímetros a mais, eu escavo a mais, porque quando eu for fazer esse movimento de terra dos blocos e das cintas, né, eu já deixo ali mesmo e faço o aterro ali. Se eu deixar ele na cota final já zerada aqui, né, na cota 00 mesmo, que a gente está chamando aqui, se eu deixar ele na cota 0, quando eu for escavar os meus blocos de fundações, eu tenho que jogar essa terra fora, porque eu não tenho onde aproveitar, né? Está na cota 0, vou aproveitar o quê? Então, normalmente a gente escava um pouquinho mais baixo, aí no máximo até uns 50 centímetros, porque a escavação dos blocos e cintas, eu deixo a terra por ali mesmo e faço esse aterro. Então, evito esse movimento de terra, tá? Essa é uma dica para vocês. E é uma conta simples. Você pega lá o projetinho de bloco de fundações, levanta o volume dele, deu 30 metros cúbicos, você divide pela área, opa, eu preciso de mais 30 centímetros aqui, então eu vou escavar 30 centímetros a mais. Então, esse, para mim iniciar a minha locação, que vocês estão vendo aqui, ó, que começou a fazer, aqui está a locação do canteiro, né? Eu tenho que estar com o terreno nessa condição. Quando eu vou começar a minha locação, eu não posso mais ter movimento de terra de equipamento, senão meu gabarito, né, que eu vou fazer, ele não pode sofrer danos, avarias, né? Se eu faço um gabarito, marco a minha obra, alguém vem e esbarra com a máquina aqui, a minha marcação foi para o espaço, né? Então, na imagem aqui, a gente está vendo já o início do gabarito e nós estamos vendo aqui também no fundo, ó, o talude ficou bem em pé, tá vendo? Né? O terreno está coeso, tudo bem, mas aqui tem o início de uma atividade de chapisco do terreno para dar uma proteção, né, para que a terra não fique soltando e caindo e com pequenas chuvas não carregue esse material para cima do terreno, né? Então é uma atividade que deve ser feita no tempo de seca, né, para não pegar chuva, porque às vezes o terreno é coeso, mas o peso da água pode destruir isso aí, tá? Então, uma atividade perigosa de ser feita, mas que a gente faz no tempo da seca, tá? Mais uma imagem para vocês. E lá no fundo, lá, o barracão de obra, né? Então, aqui já é o barraco da obra.
protegido com corrimão aqui, para a pessoa não cair no talude. Aqui já a montagem aí, finalizando a montagem dos gabaritos, a gente vai falar um pouco sobre a locação da obra daqui a pouco. Preparação do terreno, vocês veem que existe uma sinergia, né? Eu posso estar fazendo atividades paralelas se o meu terreno permitir, né? Se eu tenho espaço para fazer o canteiro de obras, eu posso iniciar minha escavação, começar o meu canteiro de obras, e porque até que eu preciso fazer o movimento das pessoas, né? Então, eu preciso do canteiro pronto também. Então, é uma atividade. Quando a obra está alocada e eu tenho espaço, eu posso fazer uma atividade paralela, não preciso terminar uma para começar a outra. Então, aqui mais imagem. Aí, falando um pouco com vocês sobre cada tópico que a gente vai falar um pouquinho de norma da NR18. Então, falando um pouquinho da NR18 com vocês, ela é bastante extensa, né, nesse item de máquinas e equipamentos, está lá no capítulo 22 dela, 18.22, máquinas, equipamentos, ferramentas e diversos, né, que a gente na terraplanagem, a gente anda com esses caminhões, né, caminhão, máquinas, são pesados, e o risco de acidente é grande, porque um esbarrão de leve de uma reta escavadeira numa pessoa machuca bastante. Então, tem todo um regramento para a gente poder estar usando isso aí. Então, não vou ler ela toda para vocês, que ela vai do item 22.1 ao 22.21. É muita coisa, né? Mas o primeiro item, a operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a risco só podem ser feitos por trabalhadores qualificados e identificados por crachá. Ou seja, os operadores que trabalham em máquinas, eles têm que ser treinados para aquela máquina. O operador da reta escavadeira tem que ter o treinamento da reta escavadeira, da pá carregadeira, o treinamento da pá carregadeira. Ele tem que ser treinado para aquela máquina. E identificado com um crachá, com foto. Né? O Ministério do Trabalho exige isso da gente. Então, Professor, oi. Na experiência do senhor, o senhor já viu alguma responsabilização do engenheiro responsável pela obra em caso de acidente com retroescavadeira? O caso de funcionário? Ó, nas minhas obras, acidente nunca vi, mas conheço, por exemplo, de equipamentos grandes, que foi da ré, por exemplo, e tinha um operário atrás. Isso aconteceu. Equipamentos, por exemplo, Mas há a responsabilização do engenheiro também? Nesse caso? Do portão para dentro, toda a responsabilidade é do engenheiro da obra. Eu falo isso porque lá no Gama, teve aquele caso que foi divulgado em cadeia nacional. As retroescavadeiras deixaram as chaves na ignição e as crianças invadiram o canteiro de obras e estavam brincando de andar no trator. Não houve acidente, mas elas acessaram o trator e conduziram o trator. Ó, se for um flagrante, o engenheiro da obra estiver na obra, ele vai preso. Depois ele pode explicar, não era responsável, que chega no culpado verdadeiro da coisa. Mas, sim. o engenheiro da obra é responsável por tudo. Qualquer acidente, um acidente fatal, o engenheiro, se ele estiver presente lá na hora, ele vai junto para a cadeia. Se tiver um acidente fatal. Ele é o responsável, sim. Então, a grosso modo, o engenheiro da obra é o cara responsável porque, se der alguma coisa errada, ele é o culpado. É isso que é a função do engenheiro. Qualquer coisa que der errado na obra, ele que é o responsável, tá? Mas é uma brincadeira, mas é sério. Na verdade, é responsabilidade do engenheiro. É claro que tem muita gente envolvida, tem a empresa, né? Mas a gente não deve se submeter, fazer coisa errada porque uma empresa mandou, né? Então, a gente não deve aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que sempre primar pelo zelo, principalmente das pessoas, né? Mas, comumente, eu também não vejo as empresas mandando agir errado, não. O que existe muito é muita imprudência, né? Muita falta de critério, de treinamento, isso é que existe, né? A falta de responsabilidade ou às vezes até uma falta de consciência do risco que está se correndo, né? Então, às vezes nem a consciência do risco ela existe. Isso aqui é o pior de todos, né? Então, e o item, que é o último item nesse capítulo lá, devem ser tomadas medidas adicionais e proteção quando a movimentação de superestruturas por meio de ferragens hidráulicas, prevenindo riscos relacionados a rompimentos de macacos hidráulicos.
Então, assim, aí equipamentos, né? Equipamentos que são utilizados, macacos hidráulicos, a gente tem que prever que o macaco hidráulico, né, os hidráulicos de qualquer equipamento, ele vai se romper. Então, qual que é o plano que a gente vai ter, né? É uma responsabilidade nossa. Então, e a conclusão da terraplanagem, ela se dá na conferência da cota que a gente queria, né? Então, eu quero chegar na cota tanto, né? No caso de estradas, o que a gente confere, né? A gente confere o leito da estrada, estica uma linha do lado do outro e vê, né? Bate o nível, a topografia bate o nível para você e você confere se está na cota que você precisa, né? Eu preciso que esteja 30 centímetros da minha cota de nível, por exemplo, no caso de uma estrada, porque depois que vai vir base, subbase, leito, cada um tem uma espessura correta. Então, essas conferências a gente tem que ter. Então, e no caso da escavação de uma edificação, eu tenho que conferir a cota do fundo da cava lá, né? Eu cheguei no final da escavação, essa cota que eu estou aqui é a que eu preciso estar? Aí eu libero os equipamentos, finalizei, vou começar aí a minha marcação para fazer, por exemplo, as estacas ou fundação direta, que for o meu projeto de fundação. Então, a conclusão da terraplanagem é essa, é o nivelamento do terreno para me dar sequência na próxima atividade. Esse é o final dessa operação. Ok? Com relação à terraplanagem, gente, é um assunto bastante vasto, existe uma matéria que é obras de terra. Existe uma matéria aí na engenharia civil que é obras de terra. Não sei se no nosso curso está prevendo, que fala muito sobre movimento de terra e obras de terra, ajuda a dimensionar e tal, não é o nosso foco. O foco aqui é apresentar para vocês a atividade, tá? E para o que nós vamos fazer, a gente já está com conhecimento suficiente aí para poder contratar e acompanhar uma obra de escavação. E agora, alguém tem algum assunto para colocar? Se não, nós vamos dar sequência aqui. Nós vamos falar de locação de obra, e aí é o trabalho de vocês também, de hoje para daqui a 15 dias, vai ser sobre locação de obra, tá? Um trabalho que pode ser em grupo, pode ser a turma toda junto, nós vamos decidir aqui a hora no final aqui. Então, locação de obra. Então, o que consiste a locação de obra, gente? Basicamente que a gente gosta, né? Gosta de mexer com o projeto, fazer os projetos, os desenhos, né? Desenho técnico, fazer lá minha estrutura, fazer minhas instalações, isso tudo está no desenho, ou no modelo, né? No modelo hoje com BIM, a gente está lá no nosso modelo, né? A gente fala mais modelo do que desenho. Está no meu projeto. Então, a locação da obra nada mais é que eu tenho que transferir o meu projeto para um terreno. Aquilo que vocês, né, que nós projetamos, como é que eu transporto isso para um terreno? Essa é a atividade da locação da obra, né? Então, com aquele desenho meu ali, eu tenho que passar ele para o terreno. Então, como é que eu transporto isso, né? Então, eu tenho um projeto, que na imagem nossa, a gente está vendo aqui, ó, um projeto com as minhas medidas reais, 2,5 metros, eu tenho que transportar ele para o meu terreno. Como é que eu levo ele do meu projeto para o meu terreno, né? Como é que eu faço isso? Então, o que é? Implantação de um projeto no terreno, de modo a determinar todos os referenciais necessários à construção da obra. Passar do papel para a obra real. Então, o que eu vou lançar lá na minha locação? Todos os elementos, a princípio, nessa primeira locação nossa, todos os elementos estruturais. Sapatas, as estacas, né, as minhas sapatas e os meus pilares. Isso é que eu vou lançar na locação da minha obra, né? Início, né? Então, ou seja, posicionar o edifício, transferir para o terreno, o qual se projetou em escala reduzida. Então, lá no CAD, né, no meu desenho, quando eu imprimo o meu desenho, está lá em escala 1:50, por exemplo. Então, só que o meu edifício é escala 1:1, né? 1 metro representa 1 metro. Então, como é que eu transporto do meu projeto, que está em escala reduzida, para o 1:1, que é a obra, né? A obra não é um protótipo, é o real, né? Então, condições para início.
qual é importante? O movimento de terra tem que estar terminado, né? Tem que ter os projetos para a conferência. Por onde que a gente começa, né? O terreno tem que estar liberado, estarem executados todas as demolições, escavações, contenções, drenagens, etc., que todas as obras as interferem. Agora, nesse momento de locação, é um momento de concentração, tá certo? Eu tenho que, não posso errar, não pode ter movimento de pessoas estranhas, é um movimento, é um momento ímpar ali na obra, né? Ali é que se nascer certo, vai certo até o final. Se nascer errado, a gente não tem chance de corrigir, né? Então, os projetos têm que estar disponibilizados, né? Não tem como eu fazer uma locação se eu não tenho meus projetos de locação. Não tenho meu projeto de fundações, de estrutura, não tenho esse projeto. Eu tenho que ter esse projeto para poder começar a minha locação. Materiais para construção do gabarito tem que estar na obra, que é pontalete, tábua, prego, né? Nas locações nossa tradicional, que a gente vai falar hoje, é isso, né? Vai marcar, e é o trabalho de vocês. Vou marcar num gabarito de madeira as minhas locações. Então, de novo aqui só para ilustrar para vocês, ó, eu tenho que levar lá para o meu terreno o meu prédio. Como é que eu faço isso? Aqui no computador eu digitalizo tudo mais no meu modelo, levo lá, pego o Google Earth ou pego o Google Maps lá, Geoportal, coloco o meu desenho em cima lá, ó, que bonito e tal, mas eu tenho que levar para o terreno, né? Como é que eu faço isso lá no meu terreno? Então, projetos necessários, né? Projeto de implantação, né, que seria esse projeto, onde é que vai cada bloco meu, né? Tem que ter ele nominado, bloco 1 está aqui, bloco 2, bloco 3, tem que saber. Projeto de fundações, obviamente, porque eu começo a marcar as fundações, o projeto de estrutura, que eu preciso dos pilares, né, que sai das fundações, e o projeto de arquitetura, esses projetos têm que estar compatibilizados para que a gente faça as nossas locações. Vou recomendar a vocês, assim, que às vezes, lá na obra, nunca pegue o projeto de locação sozinho e vá fazer a obra. Dá uma checada no projeto de arquitetura, vê se os elementos estão todos ali, no projeto de estrutura, vê se está compatível mesmo, né? Fica uma responsabilidade muito grande a gente pegar só o projeto de locação, levar lá para a obra. Se todo mundo trabalhou correto até ali, tudo bem, mas e se alguém falhou, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade de dar uma conferida no que a gente está fazendo. Então, locação da obra, a grosso modo aqui falando para vocês, seria isso aqui, ó. Eu tenho que botar todos os elementos, aqui seria o meu terreno, não sei se a imagem está boa para vocês, tem um pedaço aqui que está cortado, mas seria que aqui é o meu gabarito, ó. Então, eu vou marcar nesse gabarito, ó, todos os meus elementos, ó. Ele continuaria aqui, ó, né? A foto minha cortou aqui, mas seria, eu tenho a minha obra, eu vou transferir a minha obra para cá. Como que eu vou transferir? Marcando no meu gabarito todos os elementos e cruzando as linhas, né? Fazer a batalha naval aqui das linhas e no ponto de encontro das linhas vai estar meu elemento, né? A obra deve ser locada com rigor absoluto, observando os projetos, planetiometria e altimetria. Ou seja, eu tenho que ver minhas curvas de nível, se eu estou na cota correta, né? E se eu estou na posição, eixos, né, corretos. Sempre executar as locações após estudar bem os projetos de infraestrutura, né? O projeto de infraestrutura são as drenagens que passam por ali, eu tenho que estudar isso bem para mim poder fazer a minha implantação. Uma vez que eu vou fazer o gabarito, ninguém pode estar trabalhando aqui, ó, só quem vai fazer a parte de fundação, não pode ter movimento de pessoas aqui, né? Só efetivamente quem está trabalhando. Então, a locação da obra. Para a locação de estacas, deve-se possuir as plantas de infraestruturas com aproximações em milímetros. Então, aqui, ó, são os eixos, ó, aqui vocês estão vendo aqui, ó, um corte de um projeto, onde eu tenho aqui, ó, uma estaca aqui, eu vou pintar de azul, uma estaca aqui,
E tem um pilar aqui, ó. O vermelhinho aqui é o pilar. Então, como é que eu transporto ele, né? Vai ter que marcar lá. O que é que eu vou marcar no gabarito? As medidas que estão aqui em cima. Né? Os eixos, né? Que estão lá, ó, os eixos dos pilares. Então, esse eixo aqui, ó, né, o meu projeto vai vir assim, ó. Eu tenho esse eixo. Tá torto aí, mas é um eixo, imagina que é. Combinado com esse eixo, onde cruza, vai estar o meu pilar. Então, esse, onde cruza os eixos, vai estar o meu pilar. Então, é isso que eu vou transportar na obra. Então, lá no gabarito, né, naquela madeira, o que que eu vou anotar? Aqui tá os números lá, ó. 1A, pode ser a estaca, né? Estoca 1A, ou o eixo 1A, o eixo 6A, o eixo 11A, 17A, 21A. Então, esse ponto aqui, ó, são todos os elementos, por exemplo, que está cortando aqui, ó. O que cortei nessa linha aqui, ó? Eu tenho esse E aqui, eu tenho este aqui, eu tenho este aqui. Então, neste ponto aqui, ó, que está arriscado aqui no meu... Está arriscado aqui, ó, que está esse preguinho aqui, ó, é exatamente esse ponto aqui, ó. São esses elementos. Então, nesse eixo aqui, lá do outro lado, tem esses mesmos códigos aqui. Então, eu vou cruzar a minha linha para poder cruzar com outra, né? Para mim poder marcar. Então, tudo que está em um alinhamento, eu vou anotar no meu gabarito. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. É claro que, inicialmente, a topografia, ela marca os cantos para nós, mas depois a gente que vai marcar isso lá, tá? O mestre, com os técnicos, o engenheiro confere. Isso é um papel nosso, tá? Então, sempre... Eu podia só repetir a questão da estaca aí. Os pilares eu entendi, mas o que seriam essas estacas? As estacas, na verdade, a gente... Ó, a estaca aqui eu vou cruzar. Para me marcar essas estacas, que eu não consigo ampliar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais aqui. Ctrl 2. Não está focado, né? Consigo, acho que dá para ver aí, ó. O meu pilar tem um eixo que passa aqui. Então, lá vai estar marcado, ó, meu pilar aqui. E eu tenho um outro eixo que passa aqui. Saiu torto aí, porque eu estou fazendo com o mouse, minha caneta eletrônica aqui, ela estragou, eu não consigo corrigir. Mas eu tenho esses dois eixos aí. Perfeito. Então, eu vou marcar o pilar. Quando eu for marcar, descer o ponto do pilar, aí eu vou fazer, aqui está marcando, Ctrl 2, é que perde o foco, mas vamos dizer que é 45 centímetros para cada lado, né? Uhum. Então, eu vou conseguir aqui, eu vou descer, aí aqui já é na trena, aqui linha, desço um prumo de centro, vou marcar esse ponto. Depois, na trena, eu puxo 45 para um lado, 45 para o outro, eu marco as minhas estacas. Assim que a gente marca. Tá certo? A estaca, então, serviria para marcar a forma, no caso? Não, a estaca aqui é uma estaca de fundação. Ah, de fundação. Perdão, professor. Entendeu? Então, tem um pilar que vai ter um bloco aqui depois, o projeto aqui é o projeto de locação. Vai ter um bloco que vai juntar essas duas estacas e vai nascer um pilar. Tá certo? Essa simbologia que está aqui é a simbologia de estaca, né? Perfeito, tá professor. Bom. Então, como é que a gente faz aqui, ó? De novo, tá? Eu tenho meu projeto de locação, onde tem os meus elementos, ó, um eixo C aqui. No eixo 1, eu tenho, ó, pilar E1, E8, E12, E16, E21. Aí o nome é a estrutura que vai dar, né? Na verdade, está aqui. Na verdade, estaca, né? Estaca E20, estaca E22. Então, tem as minhas estacas. E no outro eixo, ó, por exemplo, no eixo D, eu tenho esse tantão de estacas aqui, ó.
estaca 16, 17, 18 e estaca 19. Então, quando eu vou marcar no meu gabarito, por exemplo, um eixo, né? Aqui tem um eixo, eu cruzo com outro eixo, que pode ser, vou voltar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, essa estaca aqui, ó. O eixo C com o eixo 1, por exemplo, né? C1. Então, lá no meu gabarito tem lá o C e o eixo 1. Onde eu cruzo os dois, a gente lança uma linha mesmo de arame, e onde cruzar os dois arames, a gente desce com o prumo de centro e marca lá no chão uma estaquinha com o nome, ó, estaca S1 vai ser aqui. Então, aí o equipamento vem aqui em cima e vai fazer neste ponto aqui. Ok? Conseguiram visualizar como é que faz? Isso aqui é um esquema, um desenho. Mas senhor. Oi? Sim, senhor. Ok. Então, normalmente, aqui a locação da obra é uma obra que já tem até, né, esse corte todo torto aí, mas então isso não impede, tá? A gente faz aqui, ó, os pontaletes, prega uma tábua na frente, pinta de branco para a gente poder enxergar a numeração, contrastar, né? Essas letras tem que ser contrastadas com banco para a gente poder enxergar bem. E a gente pinta, bota a tábua, o sarrafo em cima. Né? Vocês estão vendo aqui que é uma tábua na frente e um sarrafo em cima. Né? Uma tábua na frente e uma tábua em cima. Essa tábua de cima ela serve para poder dar alinhamento, né? Para as tábuas não ficarem empenadas no seu alinhamento. Então a de cima ajuda a alinhar. E aí nessa numeração, então, onde cruzar as linhas, ó, aqui está mostrando para vocês onde cruza as linhas. Por exemplo, do outro lado eu tinha o mesmo pilar 1, por exemplo, cruzando na horizontal com o outro. Então, onde cruza as linhas, eu desço um prumo de centro aqui e vou marcar lá no chão a minha estaquinha. Tá? Agora, em terrenos inclinados, como é que eu faço? Em terrenos inclinados, eu tenho que manter, né, o nivelamento. Então, eu faço o degrau no gabarito, só que esse gabarito desse lado tem que ter a mesma altura do que está do outro lado aqui, né, para mim poder fazer essa linha. E eu vou fazendo o escalonamento para mim poder lançar meus gabaritos, né, porque as medidas nossas, todas elas são na horizontal, independente do quanto o terreno é inclinado, as medidas são topográficas, medidas horizontais. Então, eu tenho que marcar no gabarito horizontalmente. Eu não posso fazer um gabarito inclinado aqui que eu não vou acertar. Como é que eu transfiro o nível, né? Ó, o que a gente vai locar? Então, o primeiro ponto é a gente ter uma referência de nível, tá? Porque, inclusive, para me dar o fundo da minha escavação, o fundo da minha estaca, onde é que ela vai parar, eu tenho que ter uma referência de nível, que a gente chama de RN, né? Uma cota básica. Essa referência de nível, eu vou nivelar o meu gabarito. No gabarito, se eu botar ele em 1 metro de altura, mas ele é 1 metro de altura para todo mundo, mas qual que é a cota que ele está? Né? Eu vou transferir o nível da minha referência lá para o meu gabarito, para me saber qual profundidade que eu vou ter que escavar. Abaixo do meu gabarito eu escavo quanto? Né? Então, eu tenho que transferir isso para lá. Então, os elementos principais são os eixos principais que o projeto traz. Pode ter mais de um eixo horizontal, mais de um eixo vertical. No meu desenho aqui tem um só. E eu tenho uma referência de nível, que está fora da obra, né? Uma referência de nível fora da obra. Então, essa referência de nível aqui, eu vou levar lá para o meu gabarito. Então, eu transfiro ela para o meu gabarito. Então, eu coloco o eixo X, o eixo Y, o eixo 1, 2, 3, 4, 5, os principais. Começo por isso. O meu gabarito, ele deve ter no máximo, tá, gente? A ordem de grandeza, tem vezes que a gente não consegue, tem que ser mais e às vezes menos. Ele tem que ser maior do que o meu terreno, do que minha edificação, né? Então, eu tenho aqui, ó, a minha edificação, vou fazer o contorno dela aqui, ó. Essa aqui é a minha edificação. Então, tá aqui. Ela tem que estar dentro do gabarito, para que não tenha interferência. Essa aqui é a minha edificação. Então,
Vamos dizer que esse aqui é o meu predinho, um predinho H e tal. O gabarito, ele tem que estar 1,5 m afastado da minha edificação. Mas e se eu tiver que construir na divisa? Eu vou pregar o meu gabarito na divisa. Aí o meu afastamento vai ser 0, né? Mas o mais confortável é esse 1,5 m aqui. E aí eu começo a lançar os outros elementos, né? Eu lanço os eixos, outro eixo, as referências para a gente poder estar conferindo, e vou começar a marcar no meu gabarito os meus pilares. Pilar ou minhas sapatos, o que for, qual a etapa que eu estiver fazendo, né? Então, o cruzamento das linhas é que vai definir o ponto do meu pilar. Cruzou a linha, vou ter um pilar aqui, por exemplo. Isso é feito com linha mesmo de arame e prumo de centro. Então, aqui, por exemplo, ó, elementos, blocos, sapatas, blocos, estacas, sapatas, viga, baldrame, etc., se for o caso, né? Então, a gente coloca lá no nosso gabarito, na madeira, né, que a gente vai colocar. A gente tem um sarrafo lá horizontal, que a gente está vendo a vista dele, né? E a gente coloca lá os preguinhos. Aqui é o eixo, né, dos pilares que a gente está. Pode ser o pilar 1, pilar 2, pilar 3. Dependendo do eixo que a gente tem, a gente vai marcar. E nele a gente vai prender o arame aqui e prende o arame lá do outro lado. Para a gente poder fazer essa marcação aqui, ó, que é essa imagem que eu já tinha mostrado para vocês. Ó. Esses dois preguinhos que estão aqui, o arame vai passar dentro dele. Então, o meu pontinho é bem aqui na... Isso aqui nós aqui temos que marcar. O meu ponto é no eixo desse pilar aqui, ó. Desses pregos, né? O ponto é esse, bem entre os dois pregos. Lá do outro lado vai ter dois pregos, o arame passa aqui dentro e vai passar dentro do outro lado. Então, isso serve para a gente poder fixar o nosso alinhamento. Aqui mais um exemplo, pilares, paredes, como é que a gente marca. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho ó, o 1 e o 2. Ó. Eu tenho um eixo 1 próximo do eixo 2. O eixo 1 pode ser um pilar que está lá embaixo. O eixo 2 vai ser esse pilar aqui. Então, se eu cruzar o pilar 11, por exemplo, vou lá na tabelinha e vejo o pilar 11, ele é o A2. Eu vou vir marcar aqui o A2. Né? O pilar 1 é o 5A. Então, eu vou aqui no 5, marco meu gabarito, levo a linha lá, e o A, cruzo, onde é o ponto, é o meu pilar. Então, é de extrema responsabilidade essa alocação. O que os materiais que a gente utiliza lá? Pontalete 3x3, para fazer as pernas do meu gabarito. Né? A gente... Aqui as pernas, ó, esses aqui são os pontaletes 3x3. Vou fazer com a caneta melhor. Pontalete 3x3 são os pilarzinhos aqui do meu gabarito. Ó. Tábua de 1 polegada, 2,5 cm por 30 de largura. Essa frente aqui é a frente do meu gabarito. Ó. Sarrafo de 1 por 6 polegadas é o que está por cima do gabarito aqui. Ó. Esse sarrafo de cima, ele vai servir para manter o alinhamento, porque se eu deixar só a tábua, ela, com o tempo, sol ou chuva, ela empena, né? Então, a gente prende esse sarrafo em cima para dar o alinhamento. Arame recozido, ou galvanizado, recozido é o mais barato, para mim cruzar as linhas. Prego 18 por 27 e 15 por 15, para mim botar os preguinhos nos pilares ali. Tinta esmalte sintético nas cores branca e preta, branca e azul, né? Tem que ter o contraste para a gente poder marcar. A referência da locação, o que é importante, né? Procedimento de locação. O referencial de locação pode ser um ponto deixado pela topografia, né? Lá no cantinho da minha obra eu tenho que ter um ponto vigiado lá, com cuidado, que é a minha referência. Tá? Aqui seria o contorno do
do meu terreno, minha edificação é esse quadradinho aqui, e eu tenho um ponto de referência que a topografia marcou. Normalmente é um ponto que a gente faz um furo, né, com um trado de 1 metro, pelo menos, né, fura 1 metro, crava uma estaquinha metálica lá dentro e pede para o topógrafo nivelar para a gente. Né? Aquele é o nosso ponto, é o eixo de saída. E ali a gente cuida dele durante a obra inteira para que ninguém mexa naquele ponto, né? Isso é um jeito prático da gente fazer. E a norma também mostra um eixo oficial, né? Mas a gente não precisa de fazer esse oficial. O oficial existe uma norma para fazer, aí a gente tem que fazer estaca, tem que ter esse bronze, esse medalhão de bronze aqui, e a gente vai e cadastra esse no Ministério, por exemplo, da Agricultura, no Ministério do Exército, cadastra esses pontos. O referencial de locação pode ser um ponto deixado pela topografia, ponto deixado pela referência ou administração regional, né? Às vezes a administração regional, aqui em Brasília a gente chama de administração regional, em outros lugares a gente chama de prefeitura. A prefeitura vai e deixa lá, não, a nossa referência é esta aqui, te mostra onde é que é. Ou, né, no caso aqui, por exemplo, dos terrenos que a gente compra da TerraCap, a TerraCap vai lá e marca os cantos da obra para a gente, tá? Uma lateral do lote, pode ser uma lateral do lote, que é um muro, né, que já está existente, uma via do meio-fio, né, um poste, enfim, qualquer lugar onde não se pode mexer. Posso pôr minha referência de nível, por exemplo, numa árvore? Não, porque essa árvore vai lá, pode ser cortada. Então, a gente tem que botar num lugar a referência de nível onde ninguém vai mexer, né? Então, aqui mais um gabarito, como é que é feito, né? O gabarito deve ter mais ou menos de 1 metro a 1,20 m. Aqui é o sarrafo horizontal que eu falei para vocês, ó. O pantalete, de 1 metro a 1,20 m. O sarrafo horizontal, onde a gente vai botar os preguinhos da topografia. E a tabeira, onde a gente vai marcar o gabarito, né? Escrever. Né? Mas a referência, eu boto um preguinho, botei o preguinho, qual que é a referência dele aqui? Então, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5. Então, todo esse que vai amarrar, essa linha que vai sair desse preguinho, são esses pilares. Então, é isso aqui, basicamente. Ó. Então, eu tenho 2 preguinhos na frente e um no fundo. O do fundo é o meu ponto marcado. Os da frente é o arame que vai passar. Então, e ele está sempre nivelado, né? Ele é todo nivelado. Independente da posição do terreno embaixo, ele tem que estar na mesma altura. E marcação dos eixos, né, o procedimento, fixação do prego sobre o sarrafo, equipamentos que a gente usa, trena metálica, nunca usar, gente, trena, tem uma trena que é uma trena de nylon, ela é boa para medidas rápidas, vamos fazer uma medição rápida ali, mas ela não é uma trena precisa. As trenas, porque ela sofre deformação por conta do sol, então, uma locação de gabarito com trena metálica. Lápis de carpinteiro, para a gente anotar, os esquadros metálicos, os riscos devem ser feitos sobre o sarrafo e sobre a tabeira, né? A gente vai marcar no sarrafo e na tabeira. Identificação dos pilares e peças de fundação, a gente escreve na tabeira quais são os pontos daquele ponto, né? Esse aqui é o eixo 1, pilar 1, 2, 3, 4, 5. Tinta esmalte vermelha, né? Pode ser branca, vermelha, tem que ter o contraste entre o fundo e a anotação que você vai fazer. E às vezes é comum a gente, por exemplo, marcar as estacas, né? Tem vários tipos de estaca, a gente marca a estaca com tinta vermelha. Estaca, por exemplo, estaca de 20. E outro tipo de estaca de 30, marca com a tinta azul. Tem esse sofisma que pode ser adotado também. Identificação dos pilares, gabarito de letras e números. Gabarito de letra e número, porque às vezes, né, na imagem que eu mostrei para vocês, foi escrito à mão. Mas existem uns gabaritos de número de letra que você pinta ele e a letra sai perfeita, né? Quem tem letra boa pode escrever com a letra boa. Quem não tem, tem que colocar esse gabarito lá. As estacas devem ser protegidas por marcação com areia. Depois que você marcou o piquete lá no chão, né, cruzou a linha. Eixo A com eixo 1. Marcou.
levou lá para o terreno aquele piquetezinho. Aí, para não perder aquele piquete, né, que sobe ali na terra, a gente bota um pouquinho de brita em cima, um pouquinho de areia em cima para marcar. Então, a locação fica toda manchadinha de montinhos de areia. Embaixo da areia vai estar o piquetezinho que a gente marcou. Então, aqui, de novo, né, a questão dos eixos, eu já falei com vocês, né? Marcação do eixo X, eixo Y, por meio da topografia. A topografia sempre vai dar os cantos para nós e os eixos principais. A partir daí, a gente aqui vai marcar. Lembrete, importante, deve-se impedir que pessoas permaneçam sentadas, coloquem peso ou cruzem o gabarito pisando sobre a superfície. Então, vocês imaginam o gabarito está pronto lá, pronto, todo marcadinho. Vem uma pessoa e senta nele, né? Ou empurra ele. Ele vai sair do esquadro, você vai fazer uma marcação errada. Aqui mais uma imagem de referências para vocês. Ó. Então, só para alertar aqui que sempre é um cruzamento entre dois pontos. Então, o ponto central onde cruza, que é a linha, é meu gabarito. Marcação do ponto do cruzamento é o que eu venho falando aí com vocês. O cruzamento de eixos define o ponto. Então, cruzou o eixo A com o eixo 1, onde cruza é o ponto. Isso é que eu falei com vocês. Aí fica só de referência para vocês, uma composição de custo unitário de que a gente precisa num gabarito por metro, né? Por metro de gabarito. Mas é mais referência, né? O que eu gasto, né, por metro de gabarito, né? Por metro quadrado de gabarito, tá? Então, quais são as condições para início de um gabarito? De novo, aí repetindo, falei no começo, vou falar agora de novo. O terreno deve estar limpo e arrasado, né? Até a cota definida para execução de fundação. Esse arrasado é a cota de fundação que a gente quer. Então, tem que estar limpo. E quem vai trabalhar aqui? Só quem vai mexer com a marcação, em primeiro lugar, e depois quem for executar as fundações, né? Então, aqui é uma imagem de uma locação. Outro ponto de vista da mesma locação. Definir a referência de nível, RN, importante. De novo, quem não estiver entendendo, pergunta aí o que é essa referência de nível. Pela qual será feita a locação. Solicitar para a equipe topográfica conferência dos eixos de divisa do terreno, também é importante. Definição do esquadro dos gabaritos, tá, gente? O gabarito, ele tem que ter um esquadro, né? Ele não pode ser torto. Então, esses cantinhos, a não ser que a obra seja fora do esquadro, mas a obra normalmente a gente faz ela no esquadro. Então, a gente tem que conferir os cantos, porque é dele que vai. Se ele estiver fora de esquadro, as minhas medidas estão todas fora de esquadro. Eu tenho que seguir o ângulo do projeto, normalmente é 90 graus. Eventualmente, pode ser que eu tenha uma parede fora do esquadro, mas o que mais nós temos são paredes no esquadro. Então, eu tenho que checar. Como é que eu checo? Com as medidas, né? Se eu marcar no gabarito aqui, num canto 90, no outro 1,20, a minha diagonal dá 1,50. Se eu marcar 3 num canto, marcar 4 no outro, a minha diagonal vai dar 5, né? O triângulo pitagórico, né? Isso aí vocês aprenderam lá na matemática. Então, esses cantos têm que ter exatamente 90 graus, eu tenho que conferir. Salvo a obra que seja fora do esquadro, tá? O gabarito mais simples, né? Onde a gente não faz ele todo, a gente faz ele em partes, né? Quando é muito distante, a gente acaba fazendo pedacinhos de gabarito e marca só nesses pontos que estão dessa maneira. Não é muito comum, mas é possível fazer dessa maneira que está aqui. O melhor é a gente fazer o contorno todo da obra, né? Ou obra pequena, ou obra que é muito grande, não dá para fazer o gabarito. Normalmente, nas nossas obras, a gente tem lá um nível, né? Que fica... que marca o ponto de referência de nível, né? Então, aí seria esse ponto aí, tá? Lugar protegido, onde vai ficar nosso equipamento, e ele vai dar os eixos, né? A estação total vai dar os eixos principais da obra. A topografia faz isso por nós lá. Vocês vão ter aula de topografia, se não já tiveram.
Bom, aqui é o gabarito inclinado, né? Eu já mostrei para vocês. Quando o terreno apresentar um desnível elevado, o gabarito deve ser feito em escalonamento, em degraus, tá? Marcar uma das faces dos gabaritos com uma trena metálica e uma linha de nylon, né? Pra gente, não sei se na imagem aqui está para ver para vocês, ó. Aqui tem uma linha de nylon passando para a gente manter o nivelamento dos dois lados. Dá para ver. Marcar a face do gabarito com uma trena metálica, uma linha de nylon, obedecendo uma distância de pelo menos 1,5 m. Então, não posso ter uma distância maior que 1,5 m, né? Senão fica muito alto. Depende muito do desnível, né? Conferência dos cantos aqui de novo, ó. Lá, ó, o triângulo pitagórico, vocês conhecem, né? Se eu marcar 3 num canto, marcar 4 no outro, a minha diagonal tem que dar quanto? 5. Né? Então, é fácil da gente conferir. O que a gente tem que fazer com 3 metros, se fizer com medidas pequenas, né, 1,5 m com 2 metros, para ver conferir a diagonal, quanto maior eu conferir, mais preciso eu vou ser no meu gabarito, né? Porque às vezes ele está no esquadro aqui, mas ele foge do esquadro mais à frente. E aqui, por último, gente, uma coisa que não pode acontecer é essa questão dos nivelamento, né? Você está trabalhando com gabarito, ter gente passando. Essa é uma imagem que eu distorci só para impactar um pouco, né? Claro que ninguém fez isso distorcido dessa maneira. Mas se eu tiver um gabarito torto, como está aqui na nossa imagem, como é que eu vou marcar? Não tem como marcar. Eu tenho que estar com ele completamente alinhado, né? O ponto de um ponto a outro aqui, ó, de lá até aqui embaixo, não pode estar torto dessa maneira, né? Ele tem que estar alinhado, né? Tem que ser um tiro só. Então, o meu gabarito, olha só como estaria desalinhado se eu ligasse os dois pontos. Não posso ter isso, eu não consigo marcar dessa maneira. Ele tem que estar alinhado e no esquadro. Só fica esse alerta aí para vocês aí. Tá? Aqui mais um item da norma aí para vocês, que é no item 1823. No caso de gabarito, a gente não tem na norma, na NR 18, nada específico sobre gabarito. Mas a gente tem sobre equipamentos de proteções individuais, que rege para todas as atividades da construção civil. Ela vai do item 23.1 ao item 23.5, né? Então, o 23.1 fala que a empresa é obrigatória dar equipamento gratuitamente para o operário, né? E ele tem que estar com o equipamento, ele tem que se obrigar a usar, né? A gente, inclusive, faz uma ficha de entrega desses equipamentos, capacete, protetor ocular, óculos, luva, botina, uniforme, calça, camisa, né? São dados gratuitamente, não pode descontar do operário. E ele assina uma ficha que recebeu, né? Essa ficha de que recebeu nos ajuda caso tenha um acidente, ele não está com capacete na hora, né? Apesar de a gente ser responsável por fiscalizar, ele pode negligenciar e tirar. Aí, não tinha capacete, não tinha, tinha sim porque ele entregou, tá aqui a ficha dele, né? Bom, isso é que eu tinha para falar para vocês para a aula de hoje, mas vou passar o trabalho para vocês e como é que vai ser o nosso trabalho, e antes disso eu vou botar lá no chat a nossa chamada, né? Tá? Depois do trabalho vocês vão lá e respondam. Tá o link aí no chat, tá? Para poder responder a chamada. Mas vamos falar com vocês agora sobre o trabalho. Sobre o que a gente falou até agora, tá tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Terraplanagem e locação de obras, tá tranquilo, né? Pessoal, trabalho
vai ser o seguinte, para daqui a 15 dias, tá? O trabalho pode ser um só para a turma toda, mas todo mundo tem que estar presente, ou vocês se dividam em grupo aí, como vocês queiram fazer, tá? Então, para um espaço, vou ler aqui para vocês e explico com melhor, tá? Para um espaço proposto, o espaço proposto é esse aqui, vou voltar nele já, tá? Tem um espaço, nós vamos fazer essa alocação. Para o espaço proposto, fazer a alocação das extremidades do ponto L1 a L4, tá aqui, ó, ponto L1, L2, L3, L4, dos pontos P1 a P5, P1, P2, P3, P4 e P5. Faça adaptação para os procedimentos constantes no site. Eu estou botando aí no trabalho um site que tem um passo a passo como faz a alocação, e no material que eu coloquei para vocês aí também tem um passo a passo como faz a alocação da obra, tá? Então, tanto faz, pode seguir qualquer um dos dois. E só que vocês podem simplificar um pouco para facilitar a vida de vocês. Meu objetivo não é que faça o gabarito completamente certo, não. Eu quero que as medidas saiam certas, tá? Então, quais são os pontos de controle, né? Os pontos de controle que eu falo, que eu vou verificar através de como que eu vou conferir? Com o registro fotográfico. Vocês vão fotografar para mim o que vocês vão fazer. O esquadro dos 4 cantos, ou seja, eu quero saber o esquadro, né, dos 4 cantos aqui é 90 graus, vocês vão conferir o esquadro e a conferência, vocês vão fotografar, me mandar, como é que confere. Distância entre os pontos que configuram os pontos de extremidade, então vocês vão medir e fotografar para mim esse ponto aqui, ó, do L1, L2, 4 metros, do L2, L4, 3 metros, do L1 ao L3, 3 metros, L3 a L4, 4 metros. Então, todas essas medidas aqui, vocês vão fotografar e comprovar para mim que elas têm essa mesma medida aí. Marcação no gabarito dos eixos dos elementos P1 a P5. Então, vocês vão construir, né, na verdade, não sei se vocês já entenderam, vocês vão fazer um gabarito para marcar esses pontos aqui. Aí, como vocês vão fazer, não sei, vocês se cotizem aí, comprem a madeira, e façam, vá num terreno aí e loquem. Marcação do gabarito dos eixos P1 e P5, marcação no terreno, aí no chão, dos pontos P1, P2 e a P5. Então, vocês vão marcar esses pontos P1 a P5 lá no gabarito, e depois vocês vão marcar no chão, fotografar, e também o P1, P2, P3, P4, P5. Fazer registro fotográfico de cada distância proposta ao final da montagem. Então, depois que vocês fizerem tudo, fez o gabaritinho, lançou, marcou as extremidades e marcou esses pontos, vocês vão medir na trena as distâncias entre o P1, P2, P1, P3, P1, P4, P1, P5. Fotografar e me mandar. Então, P1, P2, qual que é essa distância? P1, P3, P1, P4, P1, P5. Então, vocês vão construir um gabarito para marcar esses pontos para a gente. Esse é o trabalho de vocês. Pode ser a turma inteira, aí fotografia de todo mundo que participar, ok? Alguma dúvida aí? Ó, usar trenas metálicas, usar arame liso, usar prumo de centro, né, para poder botar aqui. Dúvida aí, pessoal? Onde é que eu vou achar esse terreno, professor? É só essa dúvida, mas eu vou achar. Qualquer lugar. Pode ser uma quadra de futebol, pode ser qualquer lugar que vocês quiserem. Né? Qualquer lugar que vocês se marcar, encontrar um terreno baldio aí, qualquer lugar. Tá? Não precisa ser, precisa de ter. É um espaço que vocês precisam que tenha mais de 4, né? Uns 6 metros por 6 por 5, né? Para poder caber o 4 por 4, o 4 por 3. Tá? E não precisa, a adaptação que eu queria que vocês fizessem é não comprar lá nos procedimentos, fala em sarrafo de 12
polegadas por 12 por 1, que é 30 centímetros, não precisa. Pode fazer com sarrafinho de 5 mesmo, entendeu? Faz ele todo com sarrafo de 5, fica mais barato, né? Mas dá para fazer. Né? Não é uma coisa de tanta responsabilidade assim, é mais para poder vocês terem a prática de fazer essa alocação aqui, ter as dificuldades, entender as dificuldades, e obviamente que geometricamente as medidas não tem 2 medidas para dar, só vai poder dar uma medida. Tá? Não tem como dar 4 metros e 1 milímetro, vai dar 4 metros, certo? Não pode dar a diagonal aqui, ó, até já adiantando para vocês, qual que é essa diagonal que vai dar aqui? Se eu tenho 3 de um lado, 4 de outro, qual que é essa diagonal aqui? 5. 5 metros, é o triângulo pitagórico, né? Então, essa diagonal aqui tem que ter 5, aqui tem que ter 5, e aí vocês vão checar o esquadro de vocês. Tá? Esse é o trabalho para fazer. Aí vocês acham, a gente pode combinar aqui, eu ia dar uma semana, mas como vocês provavelmente vão se reunir no final de semana para fazer, aí não daria tempo de fazer amanhã, né? Então, estou dando 15 dias para vocês conversarem durante a semana, marcar num sábado aí desse aí, se contra a lei se aglomerar e fazer esse trabalho. Tá? Pode ser, tem que ser em grupo, porque não dá para fazer sozinho. Pode ser um trabalho só para a turma toda. Nós somos aí na nossa turma hoje 16 pessoas. Todo mundo junta, quem pudesse juntar, né? Nem todo mundo. Hoje na aula nós temos 11 pessoas. Né? Então nem todo mundo está participando das aulas já desde do início. Então vocês montem um grupo, se juntem, façam 1, 2, 3 grupos, ou o que vocês quiserem. Ok? Professor, Sim. pode ser o mesmo grupo da semana passada? Pode. Aí é com vocês. Tem que todo mundo participar, né? 1, 2, 3, 4 grupos. Não importa. Pode até ser um grupo só, que eu estou falando. Se todo mundo quiser juntar, fazer junto, né? Para dividir as despesas, pode fazer também. Mas se não der para reunir, às vezes fica difícil, realmente divide como vocês quiserem. Tá certo? Ok? Eu vou só parar a gravação aqui para não ficar a aula muito longa.